Olhe para o céu por alguns segundos. Parece apenas um conjunto de pequenos pontos brilhando na escuridão. Mas cada um desses pontos pode ser uma estrela, e muitas dessas estrelas possuem planetas orbitando ao seu redor. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, podem existir bilhões de mundos espalhados pelo universo, alguns completamente congelados, outros cobertos por oceanos, alguns parecidos com a Terra, e talvez alguns deles estejam sendo habitados por civilizações inteligentes. Mas se isso for verdade, por que nunca encontramos ninguém? Essa pergunta parece simples, porém, ela desafia alguns dos maiores cientistas da história há mais de 70 anos. E talvez a resposta seja muito mais assustadora do que imaginamos. Antes de continuarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda o Além das Estrelas a continuar trazendo documentários como este todas as semanas. Agora, prepare-se para uma viagem que pode mudar completamente a maneira como você enxerga o universo. Nosso planeta parece gigantesco quando estamos sobre sua superfície. Montanhas enormes, oceanos infinitos, continentes inteiros. Mas quando saímos da Terra e começamos nossa viagem pelo espaço, tudo muda. Vista da órbita, a Terra se transforma em um pequeno ponto azul. Um pequeno planeta orbitando uma estrela comum. Essa estrela é o Sol. Uma entre aproximadamente 400 bilhões de estrelas existentes apenas na Via Láctea. Imagine tentar contar 400 bilhões de grãos de areia. Mesmo contando um por segundo, você levaria milhares de anos. Agora imagine que nossa galáxia não é única. Os telescópios modernos revelaram algo ainda mais impressionante. Existem centenas de bilhões de galáxias espalhadas pelo universo observável, cada uma delas contendo bilhões de estrelas, cada estrela podendo possuir planetas. E muitos desses planetas podem estar localizados exatamente na chamada zona habitável, uma região onde a água líquida pode existir e onde, teoricamente, a vida poderia surgir. Quanto mais os cientistas observam o universo, mais planetas são descobertos. Hoje já conhecemos milhares de exoplanetas. Alguns são gigantes gasosos, outros são mundos rochosos muito parecidos com a Terra. Alguns possuem atmosferas, outros talvez possuam oceanos. Tudo isso faz surgir uma pergunta inevitável. Se existem tantos lugares onde a vida poderia aparecer, por que nunca vimos nenhuma evidência de outra civilização? Foi exatamente essa pergunta que levou um dos maiores físicos do século passado a formular um dos maiores mistérios da ciência. Seu nome era Enrico Fermi. Era o ano de 1950. Durante um almoço com colegas no Laboratório Nacional de Los Alamos, a conversa girava em torno da possibilidade de vida extraterrestre. Todos discutiam como o universo parecia gigantesco demais para abrigar apenas uma civilização. Foi então que Fermi fez uma pergunta que mudaria a história da astronomia. Ele simplesmente perguntou: mas afinal, onde está todo mundo? A frase era curta, mas escondia um enorme problema. Se o universo possui bilhões de estrelas, se muitos planetas são potencialmente habitáveis, e se algumas civilizações poderiam ter surgido milhões de anos antes da humanidade, então elas deveriam ser extremamente avançadas, muito mais avançadas do que nós, talvez capazes de viajar entre estrelas, talvez capazes de explorar galáxias inteiras, talvez até capazes de construir estruturas gigantescas ao redor de suas estrelas para capturar energia. E mesmo assim, não encontramos absolutamente nada, nenhum sinal confirmado, nenhuma nave, nenhuma mensagem, nenhuma evidência definitiva, apenas silêncio. E esse silêncio ficou conhecido como o paradoxo de Fermi. Mas será que esse silêncio significa realmente que estamos sozinhos? Ou será que estamos fazendo a pergunta errada? Na próxima parte, vamos explorar as teorias que tentam responder esse enigma. Desde a possibilidade de sermos incrivelmente raros, até a assustadora hipótese do grande filtro, e a ideia de que civilizações avançadas podem estar nos observando sem jamais interferir.
Desde que Enrico Fermi fez aquela pergunta em 1950, cientistas do mundo inteiro tentam encontrar uma resposta. Ao longo das décadas, diversas hipóteses surgiram. A primeira delas é a mais simples. Talvez a vida inteligente seja extremamente rara. Embora existam bilhões de planetas, as condições para a vida podem ser únicas da Terra. Se somos realmente únicos, carregamos uma responsabilidade gigantesca. Somos, possivelmente, a única forma de vida inteligente capaz de contemplar o universo. Mas existe uma segunda hipótese, muito mais inquietante. Ela é conhecida como o Grande Filtro, um obstáculo que impede civilizações de explorarem a galáxia. Talvez o filtro ocorra quando uma civilização desenvolve tecnologia suficiente para destruir a si mesma. Nossa tecnologia cresce muito mais rápido que nossa capacidade de evitar conflitos. A terceira hipótese parece ficção científica, a hipótese do zoológico. Talvez civilizações avançadas nos vejam como uma colônia de formigas e escolham não interferir. Assim como pesquisadores observam animais na natureza sem alterar seu comportamento, talvez estejamos sendo observados sem sequer perceber. Ou talvez estejamos procurando da maneira errada. Buscamos rádio há 60 anos, mas civilizações avançadas podem usar tecnologias que ainda somos incapazes de compreender. Talvez a distância seja o obstáculo real. O universo é imenso. Duas civilizações podem existir ao mesmo tempo sem jamais conseguir entrar em contato. Enquanto debatemos, a ciência avança. Telescópios como o James Webb buscam moléculas que indiquem vida. Novos exoplanetas são descobertos todos os meses. Talvez essa descoberta aconteça amanhã. Talvez leve 100 anos. Mas a própria busca já transformou completamente nossa forma de enxergar o universo. Essa é a maior aventura da humanidade. E você, acredita que estamos sozinhos? Deixe sua teoria nos comentários. Inscreva-se no Além das Estrelas e até o próximo episódio.